Fala aí, doutor. Oferecimento. Centro Médico Sanar, sua referência em saúde no centro de Lauro de Freitas. De volta junto com você ao vivo, muito obrigado pela sua confiança. Fala aí, doutor, hein? O assunto de hoje é baixa estatura na infância. Chico Lopes. Você tem filho, neto ou conhece alguém que você acha que está abaixo da estatura devido à idade? Pois bem, essas e outras dúvidas são comuns, não é mesmo? Por isso nós viemos às ruas para descobrir quais são as suas dúvidas. Doutor, é preciso usar vitamina para a criança crescer? Geralmente não. A maioria das vitaminas, elas vão estar presentes nos alimentos. Então, para uma criança crescer, o que é necessário é que ela faça atividade física, que ela durma cedo, é à noite que o nosso corpo produz o hormônio do crescimento, e que ela se alimente bem. Eu sou alto e meus pais são altos também. Então eu queria saber qual a chance de pais altos terem filhos altos também. Geralmente a gente faz uma previsão da estatura final da criança através de uma média entre a altura do pai e da mãe. Então, se um dos pais for alto, a tendência é que essa criança também seja alta. Mas algumas vezes a criança pode seguir o padrão genético de outra pessoa da família. Então, às vezes os pais são altos, mas tem algum irmão, no caso o tio da criança, que acaba sendo baixo e a criança pode ficar aquém daquela estatura que a gente calculou como estatura alvo para ela só com base na altura dos pais. É verdade que quando a criança começa a menstruar, ela para de crescer? O adolescente ele vai passar por uma fase que é chamada de estirão puberal. Depois que a menina menstrua, tem a primeira menstruação, que é a que a gente chama de menarca, ela já vai ter passado por essa fase. Na fase do estirão, o adolescente chega a crescer de 10 a 14 centímetros no ano. Então, depois que passa a fase do estirão, geralmente ele vai crescer mais ou menos 1 a 1,5 centímetros por ano. Então, não é que a menina vai parar de crescer após a primeira menstruação, mas sua velocidade de crescimento tende a cair bastante. Eu queria saber a partir de que idade o aluno pode começar a fazer musculação até para que isso não afete o crescimento dele. A gente costuma acompanhar o crescimento da criança através de um exame que é chamado idade óssea, que nada mais é do que um raio-x das mãos e punhos, em que a gente vai avaliar o tamanho dos ossos da mão e o espaçamento entre eles. Então, o que é seguro é que só depois que a idade óssea complete 18 anos, que aí sim está formado, está completo o crescimento, que o paciente venha a fazer musculação. Eu queria saber se toda criança com baixa estatura tem a necessidade de tomar a injeção do hormônio do crescimento. Não necessariamente. Para crescer, na verdade, tem vários fatores associados para o desenvolvimento da criança. Um deles é o hormônio do crescimento. E nem toda criança com baixa estatura vai ter deficiência do hormônio. Então, só aquela criança em que a gente comprova que há deficiência do hormônio que irá se beneficiar do uso deste. O hormônio do crescimento, quando dado em excesso, ele acaba por ter efeito colateral, pode levar a um quadro de diabetes, pode levar ao crescimento de extremidades, como queixos, mãos. Então, não deve ser usado se não tiver a indicação precisa para isto. Bacana aí os esclarecimentos da doutora Maria Luísa Prado. Obrigado pela participação.